E aí, tudo certo? Já parou para pensar no que realmente impede uma ponte de cair? Ou o que segura a pá de uma turbina eólica gigante no lugar, mesmo com aquele vento todo? Hoje a gente vai mergulhar a fundo na engenharia por trás de um dos componentes mais essenciais e muitas vezes ignorado de qualquer grande projeto: o parafuso. Olha, quando a gente vê uma turbina eólica dessas ou uma máquina industrial pesadíssima, a escala é uma coisa de louco, é impressionante. Mas o que garante que essas estruturas gigantescas fiquem estáveis e seguras, operando sob um estresse constante? A resposta, acredite se quiser, depende inteiramente da engenharia de precisão que está contida em componentes que cabem na palma da mão. Pois é, este aqui é o nosso herói anônimo, o parafuso. E esses números gravados na cabeça dele, tipo 8.8, 10.9, eles não estão ali de enfeite, não. Eles contam uma história completa sobre resistência, material e principalmente segurança. Mas o que eles realmente querem dizer? Para a gente conseguir decifrar essa história, nosso papo de hoje vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos entender a responsabilidade gigante de um parafuso. Depois, vamos aprender a ler os códigos dele. Aí, a gente mergulha na ciência por trás da sua resistência, aprende a navegar pelas normas globais e, para fechar, um guia prático para nunca mais errar na escolha. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Um parafuso não é um simples pedaço de metal, nem de longe. Ele é um componente de engenharia de altíssima responsabilidade, projetado para aguentar cargas complexas, vibrações absurdas e garantir que tudo, de um motor a uma ponte, permaneça inteirinho no lugar. Agora sim, vamos para a parte central da nossa investigação: decifrar a linguagem que está gravada na cabeça do parafuso. Esses números são basicamente o RG mecânico dele. A pergunta de US$ 1 milhão é essa: quando a gente pega um parafuso com a marcação 8.8, o que essa informação nos diz na prática sobre o que ele aguenta? Ok, vamos quebrar esse código de uma vez por todas. A norma ISO 8981, que define isso, foi genial. Vamos usar o 8.8 de exemplo. O primeiro número, o 8, nos dá a resistência máxima à tração. A conta é moleza, é só multiplicar por 100. Então, 8 vezes 100, temos 800 megapascais. Essa é a força máxima antes dele quebrar. Simples, né? Agora, o segundo número, o outro 8, ele nos diz a porcentagem dessa resistência que o parafuso aguenta antes de começar a se deformar permanentemente. Nesse caso, 80%. Então, 80% de 800 nos dá 640 megapascais. E esse, meus amigos, é o verdadeiro limite de segurança do projeto. Então, para ficar bem claro, o que é esse tal de limite de escoamento? Pensa num elástico. Você estica e ele volta. Isso é o comportamento elástico. É a carga máxima que o parafuso suporta e ainda consegue voltar à sua forma original assim que a força é retirada. Passou um pouquinho desse ponto, a deformação é para sempre. Por isso, para o engenheiro, este é o verdadeiro limite de segurança na operação. Já o limite de ruptura, que também chamamos de resistência à tração, é o máximo do máximo. É a força absoluta que o parafuso aguenta antes de partir ao meio. É o ponto da falha total. E a distância entre o escoamento e a ruptura nos diz muito sobre a ductilidade, ou seja, se o material avisa que vai falhar esticando ou se ele simplesmente quebra de repente. E o mais legal dessa lógica é que ela funciona para qualquer classe. Olha o exemplo de um parafuso 10.9, que é usado em aplicações de altíssima carga. O 10 significa 1000 megapascal de resistência à tração. E a multiplicação de 10 por 9 e depois por 10 nos dá exatamente 900 megapascal de limite de escoamento. Depois que se entende isso, é possível ler qualquer parafuso métrico, vira uma linguagem universal de resistência. Mas como um parafuso consegue atingir esses níveis de resistência tão altos? A resposta não está só no formato dele, mas lá dentro, na sua alma metalúrgica. O processo todo é quase uma arte. Começa com a escolha do aço certo. As classes mais baixas usam aço com baixo carbono, mas para as classes altas, como 8.8, 10.9 e 12.9, o grande segredo é o tratamento térmico. O processo de têmpera, que é um aquecimento seguido de um resfriamento super rápido, e um revenimento, um reaquecimento controlado, cria uma microestrutura interna que equilibra perfeitamente a força com a tenacidade, que é a capacidade de não quebrar de forma frágil. O mundo da engenharia é global, e isso significa que a gente tem que lidar com padrões diferentes. O sistema métrico ISO é o mais comum, mas os sistemas em polegadas, como o SAE americano, ainda são super utilizados, principalmente em equipamentos que vêm de fora.
E essa tabela aqui é perfeita para a gente traduzir esses dois mundos. Uma classe 8.8 da ISO é mais ou menos o equivalente a um Grade 5 da SAE. Da mesma forma, a nossa classe 10.9 de alta resistência corresponde ao Grade 8. A capacidade de carga é bem parecida, mas o sistema de marcação, aí é outra história. E é aí que mora o perigo. Olha só a diferença. Enquanto o sistema ISO usa números claros, superlógicos, o sistema SAE usa um código de linhas radiais na cabeça do parafuso. 3 linhas é um Grade 5, 6 linhas, Grade 8. Confundir os dois pode levar a falhas seríssimas. Imagina trocar um parafuso 10.9 por um Grade 5, achando que são parecidos. A junta perde mais de 20% da resistência projetada. É uma falha esperando para acontecer. Com todo esse conhecimento, como é que a gente toma a decisão certa lá no campo, no projeto, na hora do vamos ver? Vamos para um guia prático de seleção. A seleção correta é um processo metódico, um checklist mental. Primeiro, quais forças vão atuar ali? É tração pura, cisalhamento, vibração constante? Segundo, como é o ambiente? Vai ter corrosão, altas temperaturas? Terceiro, qual a carga exata que ele precisa suportar? Com isso em mãos, a gente seleciona a classe com uma boa margem de segurança. E um ponto crucial, que muita gente esquece: a porca e a arruela são compatíveis? De nada adianta um parafuso 10.9 se a porca for classe 5. A junta vai falhar na porca. É a receita para o desastre. Uma das perguntas mais importantes para qualquer projetista é: tá, mas qual é a carga real em quilos que este parafuso aguenta sem se deformar? Para responder isso, a gente precisa de duas informações: a resistência do material, que a gente já sabe como descobrir pela classe, e a área de tensão da rosca do parafuso, que é um valor que a gente pega em tabelas. É a área efetiva que realmente aguenta a força. E a matemática é direta. A capacidade de carga segura em newtons é simplesmente o limite de escoamento em megapascals multiplicado pela área de tensão em milímetros quadrados. Com essa fórmula, dá para dimensionar qualquer junta parafusada com precisão e, o mais importante, com segurança. No mundo real, cada classe tem o seu lugar. A classe 8.8 é o cavalo de batalha da indústria, o padrão para estruturas metálicas e máquinas pesadas. A 10.9 entra em cena quando as cargas são mais severas, como em suspensões de veículos ou juntas críticas de equipamentos. E a 12.9? Essa é reservada para as aplicações mais extremas, como parafusos de biela em motores de alta performance, onde a falha simplesmente não é uma opção. Fica aqui uma reflexão, quase um mantra, de um engenheiro experiente. A escolha de um parafuso nunca deve ser tratada como a compra de um item qualquer. É uma decisão de engenharia que tem consequências diretas na segurança, na durabilidade e na reputação de um projeto. E para finalizar, deixo esta pergunta no ar. Da próxima vez que um parafuso estiver em questão, a escolha vai ser baseada no preço ou na engenharia? A resposta pode definir o sucesso ou a falha de todo um sistema. Obrigado por acompanhar esta análise.